Eu tenho uma crença muito forte que a maioria das pessoas se complica mais do que precisa porque estuda muito pouco ou não estuda nada. E isso serve tanto para assuntos gerais da nossa vida cotidiana, prestar atenção, olhar e tentar melhorar, quanto para estudos mais técnicos, seja na sua área de atuação, seja em alguma coisa que você quer aprender, alguma habilidade, algum hobby que você está querendo desenvolver. E aí eu olho e vejo que na minha visão, né, claro, e aí você pode me dizer aqui nos comentários se você concorda ou não, tem dois tipos de pessoa. A pessoa que não quer estudar, que está escolhendo não estudar, e aí pode ser por alguns motivos, né? Pode ser porque a pessoa não considera o estudo importante, não considera se desenvolver importante, ou pode ser porque ela em algum momento ali do seu passado, ou então na sua trajetória em contato com estudos, seja qual for, ela acabou entendendo que ela não é boa o suficiente, que ela não consegue aprender, e o estudo acabou representando uma experiência ruim na cabeça dessa pessoa. E aí a gente tem também as pessoas que estão querendo estudar, que muitas vezes até têm ali a consciência da importância do estudo, mas aí estão com dificuldade por conta de falta de recursos. E aí quando a gente fala sobre recursos, a gente está falando sobre três principais recursos, que é o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção. Então, quando a gente não tem tempo, a gente acaba não estudando. Por quê? Porque a gente fica na correria ali do dia a dia. Quando a gente não tem energia, a gente acaba não estudando. Por quê? Você chega em casa moído depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudo, depois de vários compromissos correndo para lá e para cá, você não tem energia para estudar. O terceiro tipo de pessoa, na minha visão, é a pessoa que não tem o recurso ferramentas, não tem métodos, não tem ali uma ideia de como estudar de uma maneira mais efetiva, de uma maneira melhor. Às vezes tem pouco tempo, às vezes tem pouca energia e não tem nenhuma ferramenta, aí acaba que vira um quiprocó danado. Então percebe, essas coisas elas vão se influenciando entre elas e é por isso que eu falo tanto sobre estudo, trago métodos, trago ideias, trago coisas que eu estou fazendo na prática, e esse vídeo de hoje é mais um vídeo desse, onde eu quero te mostrar um processo que mudou completamente o meu estudo, que é o processo de revisão. Então eu vou aproveitar um vídeo que eu fiz aqui no nosso canal, e aí eu vou mostrar para você aqui o vídeo, já estou compartilhando a tela aqui com você, e aí eu vou chavear aqui para o YouTube, porque a gente estava no Notion. Esse é o vídeo que eu publiquei aqui há 12 dias atrás, onde eu coloquei aqui, ó, estuda, anota tudo e depois esquece. Eu resolvi isso. Como que eu resolvi isso, né? Eu criei aqui uma planilha de referências, então onde a gente tem ali uma base de dados dentro do Notion. Eu vou te mostrar aqui, a ideia desse vídeo é aproveitar o comentário do nosso amigo aqui, o Reinaldo, que ele fez uma grande evolução aqui no nosso modelo, dentro do nosso template que eu criei ali há 12 dias atrás. Então eu vou aplicar essas sugestões que ele propôs aqui, até para mostrar para vocês e também para ver como é que fica na prática. Vai ser legal a gente evoluir esse modelo com as ideias que vocês estão trazendo. Então só estou conectando as coisas para você entender, né? A ideia é, vamos fazer um vídeo de revisão dos nossos estudos, vou te mostrar aqui alguns exemplos de como que eu faço a minha revisão, ao mesmo tempo que eu vou te mostrar a estrutura de referências e vou usar aqui também o comentário do Reinaldo para a gente fazer a evolução aqui dentro do template. Então eu vou voltar aqui para o Notion e antes de mais nada, ó, vou pegar aqui as coisas que o Reinaldo falou. Eu já meio que dei uma olhada aqui, já vi aqui as propriedades que ele sugeriu e aí eu vou começar a incluir elas aqui no nosso Notion. E aí eu vou aproveitar que ontem eu consegui avançar bastante na leitura de um livro aqui, vou até me diminuir aqui, que eu estou muito grande. Então vou me encaixar aqui no cantinho onde vocês já estão acostumados a me ver. E aí, ó, ontem eu consegui avançar bastante na leitura do livro Ultra Aprendizado. Como falei para você, eu foco muito em estudo porque para mim é uma coisa que muda a sua vida. Quanto mais conhecimento de mundo você tem sobre experiências das pessoas, as coisas que as outras pessoas estão fazendo, os testes, conforme você vai vendo experiências, você vai lendo, você vai aprendendo tanto a ter uma visão macro, quanto você se especializando naquilo que você tem mais interesse. Você vai entendendo que as coisas elas têm ali alguns padrões que você consegue transferir de determinada área para outra. Por isso que eu acho conhecimento tão incrível e por isso que eu falo tanto sobre estudo. Mas bora lá! Então vamos começar aqui, né? E aí se você não viu esse vídeo, né, onde a gente construiu essa base de referências, esse banco de referências que inclusive, ó, já tá aqui nos meus favoritos aqui dentro do meu Notion. Então você vai vir aqui, ó, vou de novo chavear
você vai vir aqui, ó, no YouTube e você vai procurar por esse vídeo aqui, ó. Mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vou deixar aqui como recomendado aqui desse vídeo. Em resumo, é nesse vídeo aqui onde a gente construiu aqui aquela nossa planilha, né, a nossa base de referências, onde a gente vai evoluir aqui. Então eu vou pegar aqui a parte de livros para fazer essas alterações. Por quê? Porque essa é a principal parte aqui da nossa base de referências, onde vai sofrer alteração. Aqui eu vou começar a incluir as propriedades que ele sugeriu. Como é que você vai fazer isso? Se você já tem aqui a nossa base de referência, você vai vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, você vai vir aqui em propriedades e aqui, ó, a gente vai adicionar uma nova propriedade. Qual que é a propriedade? Vai ser uma propriedade de número e aqui, ó, a gente vai colocar, ó, página atual. Então vamos colocar aqui, ó, página atual e vamos clicar fora aqui para a gente poder incluir a nossa propriedade. Aqui, o que mais que a gente vai adicionar, né? Eu já vou adicionar aqui, ó, uma outra propriedade também de número e aqui eu vou colocar o nome de total de páginas, para que a gente consiga saber quantas páginas tem o livro ali no total e a gente consiga também fazer o cálculo ali do nosso progresso. Eu não sei se o Reinaldão foi nessa linha aqui, mas aí comenta aqui, vai agregando, vai trazendo mais informação. Quem sabe isso daqui não acaba agregando mais pessoas dão opinião e a gente vai evoluindo isso daqui. Então eu vou ter aqui um campo de página atual, onde eu vou colocar a página que eu tô no livro atualmente e aí eu vou colocar aqui, ó, o total de página. Na verdade, esse página atual eu vou usar mais para eu poder calcular ali quanto do livro eu já li. Por quê? Porque eu tenho aqui um campo dentro da nossa planilha que ele é um campo da página da nossa anotação. E aí quando eu for fazendo aqui o processo de revisão, você vai entender, eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz isso na prática. Então vamos lá, eu vou incluir aqui também o campo que o Reinaldão falou, que é o campo de progresso. Então vou vir aqui, ó, vou vir no final da nossa tabela, no nosso famoso maisinho, ou você pode vir aqui, ó, nos 3 pontinhos propriedades. Então vou vir aqui, ó, no nosso maisinho agora, e aí eu vou adicionar aqui, ó, uma propriedade de fórmula, beleza? E aí aqui, ó, essa nossa fórmula vai ser progresso, então a gente vai saber o quanto que a gente já leu ali daquele livro, beleza? Então vou colocar aqui, e aí aqui na fórmula, o que a gente vai colocar? Vem junto comigo que você não vai se perder, fechou? Primeira coisa que a gente vai incluir aqui é a nossa função round, e aí, ó, começa a digitar round, ele vai trazer aqui a função, a gente vai clicar, e aí a gente vai criar aqui, ó, de novo aqui o nosso parêntese, e aí, ó, dentro do parêntese a gente vai colocar as nossas propriedades que a gente criou. Então vou pegar aqui, ó, página atual, cliquei em página atual, vou colocar uma barra aqui, que é aquela nossa barra de divisão, e aí eu vou colocar aqui a nossa próxima propriedade, que é o total de página. Fechou? Aí o que mais que a gente vai colocar aqui? Vou clicar fora do parêntese, vou colocar aqui um asterisco 100, e aí eu vou fechar o nosso parêntese. E aí eu vou pôr um barra 100, vou dividir por 100 também. E aí eu vou salvar aqui. Aqui em formato de número, a gente vai trocar o formato aqui, ó, para percentual, beleza? Ó, trocamos aqui para percentual e aí agora a gente consegue testar. Aqui a gente tem 300 páginas. Se a gente colocar aqui, ó, que a gente está na página 150, ele vai calcular aqui, ó, que a gente já leu 50% do livro. Beleza? Então, ó, se a gente for aqui fazendo alterações, vou colocar aqui 100, ó, 33%. Então tá funcionando, não sei se foi assim que o Reinaldão fez, mas aqui a gente tem a estrutura justamente que ele propôs ali, de a gente ter qual página atual que a gente está, o total de páginas ali do livro e o progresso. Vou vir aqui, ó, do lado da nossa barra de progresso, vou adicionar aqui uma propriedade e aí eu vou adicionar aqui, ó, uma seleção. E aí aqui eu vou colocar o nome do autor. Fechou? Isso daqui é muito bom, é muito interessante até para depois você conseguir achar, você conseguir pesquisar aí pelas pessoas. E aqui no caso, né, esse livro que eu tô lendo aqui é o Ultra Aprendizado, que é do Scott Young. Então vou colocar aqui, ó, já que é o Scott Young, e aí eu consigo já puxar aqui, ó, legal disso daqui é que ele funciona mais ou menos como um Excel. Então eu consigo vir puxando e trazendo aqui até as passagens que eu já passei aqui para a nossa base de referência. Aí eu vou subir aqui, né? E aí eu acredito que a imagem que ele colocou é aqui também, se eu não me engano. Então vamos ver, né, se eu estou acertando. O que a gente vai adicionar agora? Primeiro eu vou diminuir isso daqui, né? E aí eu vou adicionar aqui, ó, do lado de autor, eu vou adicionar aqui o arquivo e mídia.
Então vim aqui no maisinho, vou procurar aqui arquivo e ó, arquivo e mídia, e aqui ó, eu vou conseguir colocar essa propriedade. Aqui eu posso colocar a propriedade capa. Capa do livro, vamos colocar a capa do livro que fica mais bonitinho. Cliquei fora e agora aqui a gente consegue fazer lá o que o Reinaldão falou, que é a gente vir aqui, ó, vou chavear aqui, ó, pro meu navegador, e aí eu vou vir aqui, ó, no site da Amazon, e aqui no site da Amazon eu já tenho aqui, ó, o livro do Scott Young, então eu vou pegar aqui, ó, o link dessa imagem. Como é que a gente faz isso, né? Clico aqui na imagem e aí aqui, ó, vou copiar o endereço da imagem, ó. Copiei o endereço da imagem e vou voltar aqui no nosso Notion. E aí aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, em capa do livro, ele pergunta para mim se eu quero carregar a capa ou se eu quero integrar um link. Eu vou pedir para integrar um link e aí eu vou colocar lá o link da capa do nosso livro, Ultra Aprendizado. Ó, e aí ele vai trazer aqui a nossa imagem do livro e a gente vai ter aqui a capinha aqui, né? E aí eu posso pegar e também fazer o mesmo que eu fiz aqui, como se fosse um Excel, como eu fiz ali para o autor. Aí eu posso colocar aqui para todos os nossos anotações. Por quê? Porque por enquanto eu só tô lendo aqui o Ultra Aprendizado, então coloquei a capinha aqui para todo mundo. E aí a gente pode puxar essa propriedade capa aqui para frente, né? E aí vamos olhar aqui nas outras visualizações se a propriedade ali não ficou visível, né? Então vou começar aqui a olhar, vamos ver aqui ó, em YouTube não ficou nenhuma propriedade. Em curso, vamos ver aqui se tem alguma coisa, se ficou aparecendo. Ó, ficou aparecendo página que não faz sentido em curso. Então vou clicar nas propriedades que não faz sentido, vou ocultar. E aí eu vou vir aqui vendo se tem mais alguma propriedade. Ó, autor. Autor até a gente pode deixar, né? Vamos deixar aqui para curso, faz sentido. Capa do livro não, então vou ocultar na visualização. Página atual também não. E aí aqui curso, eu também vou tirar progresso. Vou tirar progresso e vou tirar também aqui, ó, o total de página. Por quê? Porque aí eu vou ter que criar uma outra propriedade para fazer o progresso aqui do curso. Que aí eu vou ter que colocar lá a quantidade de aulas que tem no curso e a quantidade de aulas que eu já assisti. Aqui em artigo, vamos dar uma olhada aqui também, ver se tem alguma coisa. Ó, página podemos manter. Por quê? Porque artigos podem ser artigos bem longos, aí, artigos científicos. Então vamos manter. Aqui a gente pode manter categoria, reflexão. Aqui para artigo também vale, exceto pela parte aqui de capa do livro, que aí eu vou ocultar aqui também na visualização. Ocultei capa do livro, aí fica autor, fica a página atual, fica progresso, e aí a gente tem aqui também o nosso total de páginas. E aí eu vou manter aqui na mesma ordem, né? Ó, e aí aqui eu vou trazer o site canal aqui para a esquerda. Então se você quiser mudar a ordem aí das propriedades, né? Você consegue puxar e ir arrastando e mudando aqui para ficar do seu jeito. E agora que eu vi que eu também esqueci de uma propriedade aqui que ele falou, que é a propriedade de resumo do livro. Então vamos adicionar aqui, né? Vou vir aqui ó, nos nossos 3 pontinhos do lado do botão nova, vou clicar, vou vir em propriedades, vou pedir para adicionar uma nova propriedade. E aí aqui eu vou usar uma propriedade de texto, onde eu vou usar aqui o nome de resumo. E aí eu posso ir lá, como ele mesmo disse, vou voltar aqui no nosso site da Amazon e vou pegar aqui ó, um resumo do nosso livro. Aqui ele tem a nossa resenha, vou copiar aqui a resenha do livro. Ó, vou dar um Ctrl C e vou levar lá para o nosso Notion. E aí eu consigo colocar aqui o resumo do livro. E aí fica certinho aqui, ó, pra gente poder ver. Ele ficou meio esquisito aqui, né? Eu acho que é porque eu acabei não clicando. Então aqui a gente consegue ajustar. Ó, se a gente for segurando o Shift e dando Enter, a gente consegue deixar mais bonitinha essa parte. Ou então também a gente pode fazer isso daqui, né? Pode aumentar um pouco aqui a visualização para a gente poder ler melhor. E aí, ó, aqui fica mais fácil também de a gente conseguir dar os Enters. Ó, então eu vou separar aqui para depois facilitar a leitura. Não sei se foi exatamente isso que você fez. Depois comenta aqui para ajudar a gente a evoluir. Então coloquei aqui o nosso resumo. E aí eu puxaria isso daqui para tudo que for ultra aprendizado. Aqui eu estou fazendo isso, né, porque eu estou só com um livro por enquanto aqui. Porque eu ainda não trouxe todas as minhas anotações do Excel para cá. E aí vai ser bem simples, né? Porque como tá tudo em Excel, eu consigo copiar e colar aqui em cima. Se eu acabei esquecendo de alguma coisa, comenta aqui, Reinaldão. Por quê? Porque isso daqui vai ser muito útil, vai ajudar demais no processo de estudo de ponta a ponta. E é exatamente isso que eu vou mostrar agora, porque eu quero mostrar aqui como é que a gente faz para usar isso daqui para fazer a revisão das coisas que a gente está estudando. E aqui eu vou usar o exemplo dos livros,
Então vou vir aqui na minha aba de livros. Então, primeiro de tudo, né, eu escolho os materiais que eu vou estudar. Então eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu estruturei a minha faculdade pessoal, definindo ali o que eu quero estudar, as coisas que eu quero aprender. E aí eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. E aí depois que eu definir isso, eu acabo pegando esses materiais, esses livros. Eu gosto muito de estudar pelos livros porque eu acho que é um conteúdo mais organizado e mais completo. E aí eu vou lendo. E à medida que eu vou lendo, eu vou grifando ali, como é comum, né? A gente costuma ir grifando, fazendo ali algumas anotações. O grande problema é que a gente acaba parando nessa parte. Então a gente vai lendo ali o livro, vai fazendo um monte de grifo. Na maioria das vezes, quando a gente começa, a gente grifa o livro inteiro, né? Sai grifando feito um maluco, feito uma maluca. E aí acaba que fica lá aquelas anotações e a gente nunca usa na prática. A ideia aqui então é mostrar para você como é que eu uso essa base de referências, até para eu poder consultar e depois filtrar, achar as coisas. Então bora lá. Eu tenho aqui, ó, eu fiz a minha leitura, ontem eu dei uma avançada no livro, e aí conforme eu vou lendo, eu vou grifando. Então vou fechar essa barra aqui para ficar melhor e vou abrir isso daqui, ó, numa nova página. E aí eu trago para cá, para essa base de referências, tudo que eu grifei lá para que eu decida se é realmente relevante, se eu consigo usar isso de alguma maneira, e para isso eu tenho aqui, ó, o meu campo de reflexão, anotações. Então, no processo de leitura, eu vou grifando, depois eu vou trazendo para cá as anotações. Então, eu tenho aqui, ó, as anotações que eu fiz lá no livro, né? E aí é esse campo aqui, trecho. Eu tenho qual que é a página do livro e qual que é o livro. E aí aqui, ó, eu coloco a minha reflexão, meu aprendizado, como que eu posso usar isso na prática. E aí eu já vou revisando o livro conforme eu vou fazendo esse processo. Então bora lá, vamos fazer na prática aqui para você poder ver como é que é isso. Ajuda demais, ajuda muito você a reter os conteúdos que você lê, a aprender com mais facilidade e também ter ali catalogado as coisas que você tem estudado, as coisas que você já estudou, para você poder resgatar e poder usar. Então aqui o primeiro trecho, ele fala que prática direta significa aprender alguma coisa ao fazer diretamente aquilo que se deseja aprender. Basicamente é um aprimoramento por meio da prática ativa e não por aprendizado passivo. Nenhuma novidade até aqui, né? A gente sabe que a gente aprende muito mais fazendo, colocando a mão na massa. E aí é que as frases aprender algo novo e praticar algo novo soam parecidas, mas esses dois métodos podem produzir resultados profundamente diferentes. Aprendizado passivo gera conhecimento e prática direta gera habilidade. Então isso daqui para mim é o mais importante. Essa frase aqui, ó, aprendizado passivo gera conhecimento e prática direta gera habilidade, dá um ótimo vídeo, um ótimo conteúdo. E aí eu olho para isso daqui e falo, cara, é exatamente isso daqui que eu quero usar. Então eu vou pegar aqui, ó, aprendizado passivo gera conhecimento, prática gera habilidade, e vou vir aqui no campo reflexão e vou colocar aqui, ó, ideia de vídeo. E aí por isso que eu coloquei ali super insight, e aí eu vou te explicar. Então vou colocar aqui ideia de vídeo e vou colocar aqui, ó, que aí eu vou explicar em algum vídeo aqui do YouTube ou então em algum outro vídeo que eu vá fazer qual que é a diferença entre aprendizado passivo e prática direta e por que que cada um deles gera ali o conhecimento e gera habilidade e qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Ó, já peguei aqui um baita do insight de uma pequena passagem que eu li aqui do livro e já estou internalizando conforme eu vou revisando. Aqui, ó, eu tenho a página do livro, né, que tá esse trecho, e também tenho aqui, ó, qual que é a categoria do trecho que eu anotei. Então aqui, ó, eu expliquei lá no vídeo que a gente constrói, mas aqui eu tenho algumas categorias. Eu tenho categoria citação, pesquisa, ação, insight, super insight. Citação são coisas ali que alguma pessoa colocou. Eu tenho até aqui um exemplo, eu vou mostrar para você, que é uma frase ali do Isaac Newton que aparece em um livro e aí eu coloco como citação. É muito interessante para usar em outros conteúdos, usar como base, usar como referência. E aí eu tenho também pesquisa. Pesquisa é, quando eu vejo alguma coisa ali no livro que está citando alguma pesquisa, Harvard fez uma pesquisa que fala que as pessoas que dormem de meia dormem melhor. Então eu coloco lá que é uma pesquisa, para depois eu poder achar as pesquisas. Se eu quiser criar um conteúdo em cima de uma pesquisa, se eu quiser, por exemplo, argumentar alguma coisa, quiser pegar números, dados sobre determinado assunto, eu vou ter mais facilidade. Ação, o que é ação? Coisas que eu vou colocar em prática na minha vida. Então aqui nesse caso, ele poderia ser uma ação. Esse trecho aqui específico,
ele poderia ser uma ação. Agora vamos falar sobre insight e super insight. Qual que é a diferença dos dois? O insight é o que você vai usar no mesmo contexto. Então, quando você vê ali um conceito, uma ideia em um livro, em um material, e você pretende pensar sobre aquilo e avaliar se você vai fazer alguma ação prática na sua vida, se você vai usar aquilo, mas dentro do mesmo contexto. E o super insight é quando você tira do contexto, quando você associa isso com uma outra coisa, com outro conhecimento. E nesse caso aqui, para mim, é um super insight. Por quê? Porque eu vou usar essa passagem do livro, mas eu não vou falar exatamente sobre o que ele está falando no contexto que ele está falando. A minha ideia aqui principal é falar sobre esse cruzamento, sobre essa diferença entre o aprendizado passivo e a prática direta e quais que são os pontos prós, os contras, por que um funciona melhor do que o outro. Então por isso aqui que em categorias ele entra aqui como categoria de super insight. Aqui em tags, o que eu coloco? Coisas que vão me facilitar pesquisar o tema, o que é o assunto daquele trecho, sobre o que está falando aquela parte do livro. Então aqui eu coloquei método e aprender a aprender. Por quê? Porque ele está falando basicamente sobre como que a gente aprende melhor e ele está dando aqui a diferença entre dois métodos, que é o aprendizado passivo e a prática direta. E aí aqui é o tipo, eu preencho o livro. Se eu tiver algum link adicional, eu posso colocar. Se eu tiver algum site aqui ou canal, eu posso colocar. Mas no caso aqui de livros, não faz muito sentido. Então vou seguir a mesma lógica que a gente seguiu ali antes. Vou clicar aqui ó, em site canal e vou pedir para ocultar. E também vou fazer isso em link, porque eu não pretendo usar link aqui. Então vou ocultar essa visualização. E página atual, eu não lembro em qual página que eu estou do livro. Mas eu vou colocar aqui, ó, vou colocar a última anotação que eu tenho. Então deixa eu pegar aqui, vamos ver qual que é a última página que eu tô. E para isso a gente precisa voltar aqui, ó, no campo página e vou descer. E aí vamos ver, eu tô aqui na página 83. Então vamos colocar aqui, ó, página 83 lá em progresso. Vou subir tudo novamente. Claro que eu não vou fazer todo o processo de revisão aqui com você, né? Tem bastante coisa aqui para reler e para ir tirando ideias aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, citação. Foi bom que eu desci porque eu consigo te mostrar esse exemplo. Então, toda a passagem, toda coisa que eu vou grifando no livro, depois eu vou trazendo para cá. Claro que eu não trago tudo que eu grifo lá. Eu já faço um filtro na hora de trazer para cá. Eu vou relendo as coisas que eu grifei ali naquela leitura mais quente, onde você tá empolgadona, tá empolgado, sai pintando o livro inteiro. Aí depois eu vou relendo e falo, cara, isso daqui realmente consegue me ajudar de alguma forma? Eu vou criar conteúdo, eu vou usar isso na minha vida de alguma forma? Nesse exato momento, esse conhecimento ele tem o valor que eu preciso? É algum problema que eu estou tentando resolver na minha vida? Se for, eu trago aqui para essa planilha e aí eu começo aqui a fazer essa parte de revisão. Então vou te mostrar aqui, ó, tem aqui uma passagem do Isaac Newton, se vir mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Isaac Newton. E aí aqui ó, tem uma reflexão, eu quero criar um conteúdo falando sobre estar no ombros de gigantes, que é essa ideia de você ter referências, de você ter mentores, pessoas que você acompanha, que admira, com habilidades que você quer desenvolver, passando ali por caminhos que você talvez queira andar. Essa pessoa já passou, já pisou em alguns buracos, então quero trazer um vídeo sobre isso. Isso daqui ó, eu coloquei como citação, mas muito provavelmente também vai virar um vídeo. E aqui eu já vou até colocar, né, uma ideia, então eu vou colocar aqui ó, criar vídeo falando sobre a importância de estar no ombro de gigantes. Opa, dupliquei ali, né? No ombro de gigantes. E aí trazer aqui uma ideia, né, mostrando, né, com a importância de você ter boas referências, de você estar acompanhando pessoas ali que vão te ajudar a conquistar aquilo que você deseja. Então, ó, aqui eu coloco a minha reflexão. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, né? Por enquanto não. Então vou colocar aqui, né, a nossa página atual, só para a gente ter ali o nosso progresso preenchido certinho. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 83, que é a nossa página atual, e aí eu vou puxar aqui, ó, para todo mundo, porque a página atual ela é para todos. Então, vamos puxar aqui. Opa! Vamos lá. Na hora que chegar aqui no fim a gente para. Caramba, eu parei aqui ontem bem rapidinho para ler e nem tinha ideia que eu tinha lido tudo isso. Já tô quase aí em 30% do livro. Então vou pegar aqui ó, também o total de páginas e vou puxar aqui para baixo.
E é muito legal isso, por quê? Porque você acaba criando um hábito e é muito gostoso você conseguir usar as coisas que você está aprendendo, conseguir compartilhar. Então acaba que você pega gosto pela leitura e acontece isso que aconteceu comigo ontem, de você sentar ali depois do almoço para dar uma lida e acabar que você lê ali um monte de coisa e acaba aprendendo um monte de coisa legal. Ó, então tô aqui ó, em 28% do livro e bora para frente. Vou subir aqui ó, para mostrar mais um exemplo aqui então, né? Então a gente fez ali a parte de citação, fez aqui o nosso primeiro exemplo, onde eu tirei aqui uma ideia de conteúdo para eu poder criar. Então vamos pegar aqui a nossa segunda citação do livro, o nosso segundo trecho, né? Citação não, trecho do livro que eu anotei, trouxe para cá, e aí vamos ver. Então peguei aqui, né, um trecho da página 46, que eu marquei lá como insight, para usar no mesmo contexto, e aí aqui ó, eu vejo, isso combina com a tese de Cohen, de que o mediano já era com a faixa média do espectro de renda comprimindo-se na base e esticando-se no topo. O autor identifica o papel da tecnologia nesse efeito. O avanço nas áreas de informática e automação resultou na substituição de muitos trabalhos que exigiam habilidades medianas, balconistas, agentes de viagem, escriturários e operários, por novas tecnologias. No lugar surgiram novos postos de trabalho, mas que em geral são de dois tipos. Ou exigem profissionais altamente especializados como engenheiros, programadores, gerentes e projetistas, ou empregos de baixa qualificação como vendedores de loja, faxineiros e funcionários de atendimento ao cliente. Aqui quando eu leio esse trecho, o principal insight que eu trago é que isso daqui é um grande argumento para que você estude, para que você se desenvolva. Então para mim isso daqui eu vou anotar aqui em reflexão como argumento e possíveis... Ó, vou colocar, vamos organizar isso daqui, né? Argumento para manter-se sempre estudando e se desenvolvendo. E também vou colocar aqui, ó, alerta sobre o fato de empregos medianos estarem sumindo. Empregos, e aí vou colocar empregos / oportunidades estarem desaparecendo. E por quê, né? Vou colocar aqui desaparecendo. E aí aqui, né? Por que isso está acontecendo? Porque ou tem vagas de alta qualificação, ou tem ali não, né? Tem vagas que são simples e muitas vezes para trabalhos manuais. Também, na verdade, já não é tão seguro assim, né? Por quê? Porque esse tipo de trabalho mais manual, mais repetitivo, como por exemplo faxina, como por exemplo funcionário de atendimento, a gente já vê movimentos de tecnologia que estão testando, estão experimentando jeitos de fazer isso, até para poder meio que baratear o custo também dessas pessoas e colocar ali robôs para fazer essas funções. Então aqui ó, eu coloco qual que é o meu insight e como que eu vou usar isso daqui. Talvez depois eu venha aqui e queira fazer um vídeo, ou só use aqui para consulta, para eu criar alguma coisa. Então aqui eu tenho todo o meu aprendizado sobre o trecho aqui, então eu começo a usar aqui a minha capacidade de refletir sobre o que eu estou anotando e criar aqui os insights com as minhas próprias palavras, o que me ajuda a fixar mais ainda esse conteúdo. Isso daqui na prática vai te ajudar demais para você fazer o seu processo de revisão e garantir que você realmente está aprendendo. E aí percebe, você não precisa de muito tempo para fazer isso. Você vai ter um tempo de leitura e depois você vai ter um tempo de releitura só com as coisas que realmente são importantes. E aí aqui, ó, como que isso daqui vai te ajudar muito na prática e quando você tiver muitos livros, várias ideias, você vai poder vir aqui no filtro e aqui no filtro você vai poder colocar só o livro que você quer. Então vou colocar aqui, por exemplo, contém, vou colocar aqui, ó, aprendizado. E aí ele vai trazer aqui só os livros que tem aprendizado. E aí eu vou poder ver aqui todas as minhas capas. Então, se eu tiver um outro livro aqui, eu vou poder colocar aqui na minha pesquisa. Então, Poder do Hábito, por exemplo. Eu não tenho aqui o Poder do Hábito, mas se eu tivesse, ele ia aparecer.
Então aqui você vai ter muita facilidade de usar aqui tanto o filtro quanto também a pesquisa. Então vou deixar aqui sem filtro. Por quê? Porque aqui, ó, se eu colocar aqui que eu quero procurar o Isaac Newton, então vamos dar um exemplo aqui, ó, Isaac, ó, comecei a colocar aqui o nome dele, Isaac Newton, ele já trouxe aqui para mim o trecho que tem aqui a citação do Isaac Newton. Então, na prática, facilita muito, porque você tem um banco aqui gigantesco de referências, de livros, de coisas que você está estudando, e aqui a gente pode até fazer uma outra pesquisa também para testar. Vou usar aqui a palavra mapa, que eu sei que tem bastante aqui nas coisas que eu li ontem. Então, ó, ele vai trazer aqui só as coisas que tem mapa. Então, na prática, no dia a dia, facilita muito, agiliza demais aí o processo de revisão. Você consegue aprender com muito mais facilidade. Então, existe todo um processo aqui, né? Você primeiro define o que você quer aprender, qual que é a habilidade que você quer desenvolver. Depois, você escolhe os materiais que você vai estudar. Os livros, eu recomendo. Por quê? Porque o conhecimento é mais organizado, é mais completo. E aí, conforme você vai lendo aquela sua primeira leitura emocionada, vai grifando sem se preocupar muito. Num próximo momento você traz aqui para essa planilha de referências só o que realmente for importante na sua segunda leitura ali. Conforme você for relendo as coisas que você grifou, você vai se perguntando, vou usar isso na prática ou não vou? E aí você traz para cá só o que você for usar. E aí num último momento a gente faz um processo de revisão, que é vir aqui, ó, fazendo a nossa reflexão e como que a gente pode usar esses materiais para a gente se desenvolver, para a gente aprender e para a gente estudar de uma maneira melhor e deixar tudo organizado aqui também, né? Para que a gente tenha mais facilidade aí no dia a dia de encontrar. Eu já até acabei vendo um erro aqui, ó, que o nome do livro não está aplicado para todo mundo. Então vou puxar aqui, ó, que nem o Excel, só para a gente colocar, porque vocês sabem, né? A pessoa aqui tem toque, ela não consegue ver nada fora do lugar que ela já quer fazer o ajuste aqui, já quer organizar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo ajude você na prática e com o seu processo de estudo. Se for com alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, coloca um comentário aqui. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo onde a gente construiu ali essa base de referências. E se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, fica à vontade aqui, manda uma mensagem. A gente vai interagir, vou ter o maior prazer de te apoiar, de te ajudar a construir essa estrutura que vai te ajudar demais na prática. Se você gostou do vídeo, gostou da ideia, gostou da explicação, deixe seu curtir, coloca um comentário aqui para eu saber o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver mais aqui no Sou Estrategista, o que tem algum assunto, algum tema, alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, coloca aqui nos comentários. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia esse careca, não conhecia o meu trabalho, eu sou o Caco, esse é o Sou Estrategista. Aqui a gente fala sobre organização, planejamento, gestão, estratégia, produtividade, gestão do tempo. Tudo para você se organizar, para você olhar para o seu tempo, para a sua vida, para os seus maiores recursos de vida, que é o seu tempo, a sua energia, a sua atenção, e colocar isso de maneira consciente naquilo que você realmente quer viver. Não apenas se matando de trabalhar, correndo para lá e para cá, vivendo na loucura, mas escolhendo o que é importante para você e dedicando tempo para isso. Seja família, lazer, descanso, um hobby, uma viagem, uma habilidade que você queira aprender, viver a vida do seu jeito. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!